Hoje a gente vai mergulhar num dos capítulos mais poéticos e cheios de mistério da Bíblia. Ezequiel 19 não é uma profecia qualquer, sabe? É quase um quebra-cabeça. É uma canção fúnebre para uma dinastia real que, tecnicamente, ainda nem tinha morrido. É uma obra de arte e, ao mesmo tempo, um aviso bem sombrio. Qual é a sua mãe? Uma leoa? Que jeito de começar uma história, né? Isso já mostra que não é um relato comum. É o começo de uma alegoria poderosa sobre poder, sobre queda e principalmente sobre responsabilidade. Essa frase é um convite para a gente decifrar um código e entender quem são esses leões e por que o destino deles é tão trágico. E para a gente sacar a profundidade disso, é preciso entender o formato. O texto é o que se chama de quiná. Pensa assim, é tipo uma canção de funeral, uma lamentação, bem no estilo da tradição hebraica antiga. Tem um ritmo próprio, uma cadência de luto. Então o profeta Ezequiel não está só contando uma história, ele está, na verdade, cantando uma música de funeral. E aqui que a coisa fica interessante. Se é uma canção fúnebre, a pergunta óbvia é: quem morreu? E a resposta é surpreendente. Quem morreu foi a própria dinastia real de Judá. O mais impressionante é que o Ezequiel escreve esse lamento antes da destruição final. É quase uma paródia profética, um jeito de anunciar o fim. Então, nesta análise, a gente vai resolver esse enigma e entender a mensagem por trás dele. Vamos lá. A primeira parte desse quebra-cabeça nos apresenta uma família de leões. A mãe, a leoa, que representa a nação ou a linhagem real de Judá. E ela cria seus filhotes num mundo de muito poder e muito perigo. O primeiro filhote cresce e, ele se torna um predador. E quando o texto diz que ele devora homens, claro, não é literal. É uma metáfora para um governo opressor, um governo violento. Esse novo rei rapidamente ganha uma fama de cruel e isso, claro, chama a atenção das nações vizinhas. Pois é, apesar de toda essa força, o reinado dele é curtíssimo. Ele é capturado por potências estrangeiras e exilado lá no Egito. E essa imagem de se levado com ganchos que a gente encontra em inscrições assírias da época serve para ilustrar uma humilhação total. E quem era esse leão? Bom, a história nos dá a resposta na lata. Era o rei Jeoacás. O reinado dele foi inacreditavelmente curto. O cara mal sentou no trono, reinou só por 3 meses. O povo o coroou, mas o faraó do Egito não gostou. Foi lá, capturou o rei e o levou acorrentado para o Egito, onde ele morreu. A alegoria bate certinho com a história. E assim, a primeira esperança da leoa já era. Desesperada, a mãe leoa investe em outro filhote. Só que este segundo leão é descrito como sendo ainda mais violento. O rugido dele, que é outra metáfora, para sua tirania e suas políticas, aterrorizava não só os vizinhos, mas o seu próprio povo. Ele se comporta como um predador implacável, o que, de novo, provoca uma reação internacional. E o destino dele não foi diferente. Ele também é capturado, só que dessa vez por uma união de nações, e é levado para a Babilônia, com o seu poder totalmente quebrado. O objetivo era bem claro: silenciar para sempre a ameaça que ele representava para a nação. Agora, a identidade desse segundo leão, aqui a coisa fica boa, porque existe um debate. Alguns especialistas dizem que foi o rei Joaquim, que também teve um reinado curtinho e acabou deportado para a Babilônia. Outros, com bons argumentos, dizem que foi Jeoaquim, que reinou por 11 anos e era conhecido por ser perverso e explorador, o que combina com a descrição. A parte que diz que as nações se uniram contra ele também se encaixa melhor com Joaquim. Ou seja, o enigma aqui tem mais de uma solução possível. E aí, de repente, a imagem muda completamente. Ezequiel simplesmente larga a alegoria dos leões e nos joga uma metáfora nova e igualmente poderosa, a de uma videira magnífica. Aquela mesma mãe que era uma leoa, agora é descrita como uma videira. E que videira, exuberante, sabe? Plantada junto às águas, que é um símbolo de bênção, de prosperidade. Ela cresceu forte, com galhos tão robustos que poderiam virar cetros de reis. Essa é a imagem da nação de Judá no seu auge. Uma dinastia com um potencial incrível. Só que a virada no tom é brutal. A videira que era próspera é arrancada com violência. O vento leste, que era um jeito comum de se referir aos exércitos que vinham do leste, como o da Babilônia, seca tudo, os galhos são quebrados e o fogo, que é símbolo de julgamento, de aniquilação, consome o que sobrou. A glória se transformou em devastação completa. Essa videira destruída, então, é a própria nação de Judá, desenraizada e levada para o exílio na Babilônia. E talvez a parte mais trágica seja a sugestão de que o fogo que a destruiu saiu de uma vara dos seus ramos. Isso indica que a destruição final foi causada por uma rebelião do seu próprio rei, Zedequias.
Ou seja, o colapso veio de dentro. Ok, vimos a história dos leões, vimos a história da videira, mas afinal, o que Ezequiel está tentando dizer com essas duas alegorias tão trágicas? Qual é a mensagem central desse canto fúnebre? Se a gente parar para pensar, se é só uma história triste, por que ela é contada com imagens tão afiadas, tão acusatórias? A violência dos leões, o fogo vindo de dentro, isso não soa como um simples luto, né? E aqui está a chave para entender o poema todo. Isso não é um lamento verdadeiro, mas sim uma paródia de um lamento. O autor usa a forma de uma canção fúnebre para, na verdade, entregar um julgamento bem severo e acabar com qualquer falsa esperança que pudesse existir. E aqui está a genialidade do texto. A escolha desses símbolos não foi por acaso. O leão e a videira eram os símbolos de realeza e bênção ligados à tribo de Judá desde as origens, séculos antes. O que Ezequiel faz é pegar os próprios símbolos da promessa divina e virá-los do avesso, para mostrar como a bênção se transformou em maldição por causa das ações dos próprios reis. A mensagem é bem direta e tem algumas camadas. Primeiro, a responsabilidade é individual. A dinastia caiu por causa dos pecados dos últimos reis. Não adiantava culpar os antepassados. Segundo, acaba com aquela segurança falsa. O povo acreditava que o pacto com Davi era um cheque em branco, uma proteção incondicional. Ezequiel basicamente diz, não é bem assim. E por fim, o poema todo é uma ironia trágica, um funeral antes da morte, para deixar claro que o julgamento não era só possível, era inevitável. Certo, mas e daí? O que essa história antiga sobre reis de Judá tem a ver com o mundo de hoje? Como isso tudo ressoa nos nossos tempos? Pensa só. Estamos falando de um texto escrito há mais de 2.500 anos, e, no entanto, a sua mensagem sobre liderança, sobre poder e sobre consequências parece que foi escrita ontem. É um lembrete muito poderoso de que liderança não é só sobre privilégio, mas sobre uma responsabilidade imensa. Os líderes, sejam eles leões predadores ou galhos que botam fogo na própria videira, têm o poder de levar uma nação tanto para a glória quanto para a ruína. As ações de quem está no poder têm consequências diretas e inevitáveis para todo mundo. Ezequiel 19 oferece uma resposta bem forte para isso. A história não é lembrada com um simples elogio fúnebre, mas com uma fábula afiada, projetada para ensinar uma dura lição para todas as gerações futuras. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, para as nações e seus líderes, a questão permanece. O que esse lamento antigo sobre uma dinastia que caiu pode nos ensinar sobre as consequências da liderança no nosso próprio tempo? A história dos leões de Judá e da videira quebrada é um eco distante, mas que serve como um aviso sempre presente.